Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, para nos fortalecer e trazer edificação ao nosso entendimento. Amém? Quero agradecer a todos que estão inscritos no canal, que nos ouvem, e quero pedir a você que compartilhe, que dê o seu like, que comente na mensagem, isso é importante. E estamos chegando aos 300, falta um. Você pode ser esse um que está faltando e depois vamos todos juntos trabalhar para nós chegarmos aos 500. Amém. E aí, aqui ao lado do título da palavra, nessa setinha apontando para baixo, é só você clicar que a página desce e aparecem os dados da conta da Vida Plena, caso você queira contribuir para a divulgação da palavra por intermédio, divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional. Você pode fazer a sua contribuição, seu DOC, seu TED, sua transferência bancária, os dados da conta estão aí. Amém? Dito isso, quero compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu recebi ontem esse versículo, uma pessoa me mandou, e eu fiquei meditando, ruminando nele, e o Senhor falou algumas coisas no meu coração e eu quero compartilhar com você. Jeremias 17, a partir do versículo 5, diz assim até o 11. Jeremias 17, do 5 ao 11. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Queridos, nunca um versículo foi tão atual como este versículo de Jeremias. Aliás, posso compartilhar com vocês aqui que é o meu profeta preferido. Eu amo todos, a palavra de Deus como toda, mas eu amo muito o livro de Jeremias, os livros de Jeremias, né? Que é o livro de Jeremias, Lamentações, e também o livro de Reis, se eu não me engano agora, se não me falha a memória, Reis também foi escrito por Jeremias. Eu amo esse profeta Jeremias, eu me identifico muito com ele. Mas ele diz aqui, né, que maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Tem umas versões que diz, faz da carne mortal o seu braço forte. E no 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha, querido, o que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo. Há muito tempo a gente vê nos meios de comunicação, a gente vê no contexto onde nós vivemos, né, um embate, um combate, uma oposição ferrenha contra a palavra de Deus, contra tudo que diz respeito a Deus, uma verdadeira tentativa de desconstrução da fé, da desconstrução dos valores da palavra, e a gente vê que isso não acaba bem para as pessoas que fazem isso, porque é em vão esse trabalho aqui. Não vão conseguir destruir a palavra, não vão conseguir destruir Deus, ao contrário, terão problemas, né? E a gente vê hoje em dia a gente passando por essa situação aí dessa pandemia, Covid-19, eu aqui, querido, quando falo sobre isso, eu não estou diminuindo nem menosprezando a questão da doença, porque
qualquer doença, não é só o Covid-19, qualquer doença, querido, é algo ruim, é penoso, é doloroso, é algo que traz dor e sofrimento tanto à pessoa que está enferma quanto às pessoas que estão em volta, sejam familiares, sejam pessoas que trabalham, né, em prol da recuperação. Todos sofrem, existe aí uma perda de recursos, de dinheiro, perda de alegria, perda de prazer na vida, né, sem contar o sofrimento pela dor e tudo, e até, em alguns casos, até a morte. Né? Mas a gente vê, queridos, que no meio de toda essa situação difícil, né, e toda doença é difícil e deve ser encarada com seriedade, não estou aqui diminuindo o valor disso, mas a gente vê uma coisa terrível, que é uma corrente de pensamento, uma ideologização, né, na condução desse momento, né, envolvendo outras vidas, e as pessoas não se preocupam com as vidas. Às vezes as pessoas estão perdendo a vida por conta de insistência, de teimosia, por causa de tendência, né, pensamentos tendenciosos, né, ideologizados, e isso é muito lamentável, é muito triste, né? Todos os dias a gente vê os órgãos que deveriam trazer uma informação que viesse trazer paz, segurança, né? Órgãos internacionais, né? Cada dia eles trazem uma informação diferente, informações contraditórias, vira uma confusão. Em quem confiar? Confiar em Deus. Amém, queridos? A gente vê também aí que isso sempre existiu, as diferentes correntes de pensamento da medicina, né? Alguns defendem o protocolo inicial, né? Esse protocolo de uso da ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina e zinco na fase inicial, quando a pessoa apresenta os primeiros sintomas, e alguns têm visto resultado na aplicação desse protocolo, outros não defendem, né, este protocolo, são contrários, e a gente vê que no meio disso aí estão vidas, né? Uns argumentam que não tem comprovação científica e batem o pé em cima disso, mas na verdade o que não tem é homologação científica por parte dos órgãos que deveriam chancelar este procedimento. Mas por que não tem? Porque estão envolvidos em ideologia, estão envolvidos em correntes de pensamento, em uns contra os outros, e isso não favorece a humanidade. Olha só como que isso é sério. Isso é antigo, queridos, isso não é de hoje, não. Você já deve ter passado por isso. Eu tenho 63 anos, eu faço esse ano em novembro, dia 1º de novembro. Mas eu já vi muito, e até comigo já aconteceu isso. De você ter um problema, e você vai a um médico, o médico dá um diagnóstico, prescreve um tratamento, remédios, um tratamento. E você faz aquilo e não funciona. Você continua com o problema. Aí você vai a outro médico, o outro médico dá um diagnóstico diferente daquele primeiro, dá um tratamento diferente daquele primeiro, e aí o problema se resolve. Qual médico você recomendaria quando estivesse com aquele caso? É óbvio que você recomendaria aquele médico que prescreveu, né, que deu o diagnóstico e prescreveu o tratamento, que resolveu o problema. Não é assim? Pois bem, isso tem acontecido, queridos. Muito embora não tenha homologação científica, mas tem a comprovação no dia a dia. E hoje, graças a Deus, existem muitos médicos no Brasil, inclusive que estão procurando as autoridades, os governadores, para dizer a eles que esse protocolo funciona, tem funcionado, né? Eles têm visto na experiência do dia a dia, comprovado na experiência do dia a dia o resultado. E é isso que é importante. Essa é a comprovação científica, querida. A comprovação pela experiência. Homologação é outra coisa. Então, queridos, hoje nós precisamos estar com a nossa mente equilibrada, com a nossa mente isenta, né? Assim, firme, né? Firme na palavra de Deus, firme no sentido de ter paz interior, para a gente não estar sendo tendencioso, sendo jogado no meio
tendências humanas, esses pensamentos humanos, mas tendo sabedoria para fazer a decisão correta, né? Porque principalmente porque isso está envolvendo vidas, né? E para isso nós precisamos nos submeter a Deus, nos submeter à palavra e aos profetas de Deus, porque por causa da rebelião, da rebeldia de alguns, da insubmissão, eles têm colocado em risco suas próprias vidas e as vidas dos seus amados. A gente vê, querido, que o mundo ele está envolvido de sofismas, de teorias, de hipóteses, de tratados humanos, tratados sociológicos, filosóficos, históricos, políticos, e grande parte, né, desse conjunto de conhecimento humano, né, estão impregnados com uma oposição sistemática a Deus e à palavra de Deus, e alguns até negam a existência de Deus. E tem trazido problemas para eles e também para pessoas amadas nossas e amadas deles. Semana retrasada, semana passada, eu não me recordo bem agora, saiu a notícia da morte de um jornalista, um apresentador de programas esportivos da TV fechada, né, da grande rede de televisão no Brasil. E aí eu lamentei muito a morte daquele rapaz, um jovem de 45 anos, uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito amável. A gente via quando a gente assistia os programas que ele apresentava, os debates que ele mediava, a gente via assim a simpatia dele, a alegria, a simpatia e a forma amorosa, a forma gentil, a forma habilidosa mesmo no trato com as pessoas, mesmo quando a pessoa pensava diferente, ele tinha toda uma habilidade para conduzir de uma forma leve, de uma forma educada, de uma forma gentil, uma pessoa realmente admirável. Aí eu fiquei assim, triste, né? Porque uma pessoa tão nova, né? Com grandes desafios ainda pela frente na vida. Mas depois eu fiquei sabendo que ele se negou a tomar os remédios recomendados pelo protocolo inicial, né? Esse que eu falei, de azitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, zinco, por causa de ideologia. Por causa de ideologia, ele morreu. Ouvi outros casos também de outras pessoas ligadas ao meio artístico que morreram também com a mesma posição. Se recusaram a tomar esse remédio por questões ideológicas. Olha, querido, o quanto que é perigoso, o quanto que é sério a responsabilidade dessas pessoas que estão influenciando as pessoas para não seguirem esse caminho, um caminho da sabedoria, e levando as pessoas a morrerem prematuramente, sendo ceifadas, né, deste mundo. Eu pergunto para você, quem é que está levando vantagem nessa situação? O inimigo, querido. Satanás está levando vantagem, porque muitas vidas estão sendo ceifadas precocemente por causa do engano da ideologia humana. Muitas vidas sendo ceifadas sem salvação. E essas pessoas que estão difundindo, né, este comportamento, essas ideologias contrárias a Deus, contrárias à palavra e ceifando vidas, elas vão prestar contas a Deus, querido. Vão prestar contas a Deus dessas vidas que eles estão levando precocemente da terra. E eu posso mostrar isso para você na Bíblia, em Romanos capítulo 14, do versículo 10 ao 12, diz assim: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos, olha bem, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Sério isso, querido? Vou repetir. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Versículo 11 diz: Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho,
e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Versículo 12 de Romanos 14. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eu não vou prestar contas da vida de ninguém, eu vou prestar conta da minha vida diante de Deus. E quando nós estivermos diante de Deus, querido, para prestarmos conta das nossas vidas, não será segundo o padrão do mundo, não será segundo a sociologia humana, não será segundo as ideologias humanas, não será segundo as filosofias humanas. Eu vou prestar contas a Deus da minha obediência à palavra de Deus. Eu vou prestar contas segundo aquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Se eu obedeci, se eu não obedeci. Eu vou ser julgado pela palavra. A palavra, querido, que vai ser a régua. A palavra é que vai ser o padrão que eu serei medido. Filosofia, sociologia, história, conhecimento humano, diante de Deus, não vai ter valor. O padrão, a régua, é a palavra de Deus. Por isso nós devemos confiar em Deus, confiar na sua palavra, confiar nos seus profetas, termos equilíbrio, queridos, para não nos deixarmos envolver por essas questões humanas, porque essa não vai ser a nossa régua. No Salmo 127, no versículo 1 e 2 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Amém, queridos? Se Deus não guardar a nossa vida, em vão vigia o médico, o enfermeiro, a sentinela. Amém? Mas graças a Deus, que em Cristo, querido, a nossa vida está guardada em Deus, está escondida em Deus. Paulo diz isso lá em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 3, ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, aqueles que nasceram de novo em Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, não as coisas aqui da terra, não as filosofias, o conhecimento humano. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, mas não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nascemos de novo para Deus, para a família de Deus, e morremos para o mundo, querido. Então, temos que ficar presos ao mundo. No versículo 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém, queridos? A nossa vida está escondida em Deus. Devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensar nas coisas lá do alto. Projetar a nossa vida aqui na terra, considerando as coisas lá do alto. Esse talvez tenha sido o engano de muitas pessoas. Nascem de novo, mas querem viver pensando nas coisas aqui da terra, firmadas nas coisas aqui da terra, arraigadas nas coisas aqui da terra, nos pensamentos, nos conceitos humanos. Não, querido. Pense nos conceitos de Deus. Seja Cristo a sua raiz, seja a palavra de Deus a sua raiz. E você vai dar muito fruto. Como igreja, qual é o nosso papel? Eu estava meditando e o Senhor falou 4 coisas. Primeira coisa, orar. Orar por essas pessoas. Orar por todos, pela salvação de todos esses, que chegue a eles o conhecimento do seu Jesus, e orar paralisando toda a operação desse espírito de engano na mente dessas pessoas. Segunda coisa que temos que fazer, amar essas pessoas. Amar. E amar aqui começa pela oração, pela intercessão, e depois pela ação, pela atitude. Terceira coisa, devemos pregar a palavra em tempo e fora de tempo, porque somente pelo conhecimento da palavra, somente pela entrega genuína das suas vidas ao Senhor Jesus é que elas serão salvas. Pregar a palavra.
e não o conhecimento humano, e não as teorias humanas. Por último, usar a autoridade que nós temos no nome de Jesus Cristo. Jesus nos deu o seu nome para usarmos como autoridade, e devemos usar esse nome para paralisar a operação de todo espírito contrário ao Santo Espírito de Deus, que intenta contra as vidas dessas pessoas preciosas que estão aqui na terra, porque são preciosas para Deus, também são preciosas para nós, independente da ideologia que eles defendem. São preciosas para Deus e precisam conhecer a Deus e entregar suas vidas ao Senhor Jesus. Quero finalizar com um trecho do versículo que eu comecei. Acabei de receber a visita aqui de um passarinho, entrou ali, eu deixei a porta da sala aberta, ele acabou de entrar, andou aqui na sala e pousou aqui na cima da mesa, aqui veio voando e pousou aqui sobre a mesa. Visita bacana, legal, gostei. O versículo que eu quero deixar finalmente para vocês, que eu comecei, Jeremias 17, do versículo 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém, queridos? Somos essa água plantada junto às águas, né? Então, mesmo que nesse tempo de sequidão, nesse momento de dificuldade, nós podemos dar frutos, né? Frutos eternos, né? Frutos eternos para Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, a tua palavra é a verdade. Pai, eu quero dizer nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, para aqueles que estão me ouvindo, que eu amo o Senhor, amo a sua palavra e confio no Senhor. Pai, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. A minha confiança, Pai, é totalmente em Ti. Eu sei, Pai, que não é da vontade do Senhor essa situação que está passando. Eu sei que existe manipulação humana para trazer este sofrimento. Eu percebo isso pelo Espírito. Mas eu oro, Pai, por todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento no leito de um hospital, nas casas, que venha a sabedoria do alto. Pai, que venha um socorro sobre elas, que elas, Pai, venha uma luz nas suas mentes, para que elas entendam, Pai, e queiram, Pai, fazer o tratamento correto, deixar qualquer posicionamento com relação a pensamentos humanos, ideologias, Pai, e preservem suas vidas. Pai, em nome de Jesus, oro também pelas pessoas que trabalham na saúde, na área da saúde, os médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, Pai, por todos eles. Abençoo todos eles, Pai, cerco a vida deles com fé, com amor, com oração, guarda a vida deles, Pai, na oração. Em nome de Jesus, anjo do Senhor, guarda a vida desses homens e dessas mulheres valentes, Pai, que trabalham para salvar vidas. Sê com eles, anjo do Senhor, dá sabedoria a eles, ajuda eles nas suas dificuldades, para que eles não percam nenhuma vida. Pai, eu oro pelas nossas autoridades, por todos os homens e mulheres investidos de autoridade, nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, nas 3 esferas, federal, estadual e municipal. Oro por sabedoria do alto. Pai, te agradeço por sabedoria do alto vindo sobre eles, para tomar as decisões corretas. Oro, Pai, por temor do Senhor vindo sobre esses homens e mulheres, para que eles, Pai, se afastem da corrupção, se afastem do roubo. Pai, tome as decisões corretas, visando o bem coletivo, o bem da nação, o bem do povo. E nunca interesses escusos e particulares. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito que intenta ganhar a mente das nossas autoridades para a prática da corrupção, do roubo, da injustiça. Em nome de Jesus Cristo, anjos do Senhor, guarda a vida das nossas autoridades, repele a ação desses demônios, desses espíritos malignos que tentam tomar a mente das nossas autoridades. Pai, toda trama, toda cilada que esteja sendo armada nas trevas, às escuras, seja trazida à luz, seja descoberta. Em nome de Jesus Cristo, sejam frustrados os planos do inimigo
contra o Brasil, contra a humanidade, em nome de Jesus Cristo. Eu oro. Anjos do Senhor, trabalhem em favor, para que sejam frustrados os planos das trevas. Em nome de Jesus Cristo. Pai, oro pela Vida Plena, Ministério Internacional, por todas as pessoas e familiares que fazem parte desta família. Oro por todos aqueles que estão assistindo para esta mensagem e os abençoo com paz, com alegria, com saúde, com prosperidade do céu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem na paz. Até a próxima.